A palavra tem um grande poder. Ela anima, entristece, recorda, emociona, recria e envolve. Mas para tudo isso é necessário saber usá-la e ter uma mensagem para passar. Com técnica, você consegue fazer uma pessoa esquecer que o que ela ouve ou lê é ficção e mergulhar numa nova realidade. Nossa Opinião Livre de hoje recebe a atriz, contadora de histórias e escritora Ana Luísa Lacombe para falar sobre seu novo livro, Quanta História numa História. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Olha aqui, quanta história e uma nova história, não é isso? Numa história só. Essa é a sua história, né? Você resolveu colocar num livro toda a sua trajetória, que começou, a sua base é como atriz ou como contadora de histórias? Como atriz. Eu sou atriz há 35 anos, comecei no Rio de Janeiro e trabalhei sempre com teatro e comecei a me interessar pela arte de contar histórias, que é uma outra linguagem, tem pontos de contato, mas é uma outra linguagem. Em 96, 95, 96, quando eu vi uma contadora de histórias, e eu nunca tinha imaginado que isso pudesse ser uma forma de expressão artística, porque para mim contar histórias é uma coisa tão do ambiente familiar, minha mãe sempre contou muita história. Nada de interpretar muito, era né? uma coisa de interação familiar, né? E de repente eu falei, não, olha, pode ser uma expressão, uma forma de eu me expressar artisticamente. E aí eu fiquei com isso na cabeça, abri até uma pastinha no computador e criei o nome do meu projeto, que é o nome dele até hoje, que é o Faz e Conta, né? Faz e Conta. E só em 2002 é que eu fui realmente começar a perscrutar esse universo, porque aí eu tinha um grupo de teatro, o grupo acabou, tinha um ateliê de figurinos de teatro e ópera também, a coisa deu uma arrefecida. Mas que vai levando pro destino da gente. Aí fui ficando meio solitária, ali o contador de histórias é um ser solitário na sua essência. E aí eu falei, bom, acho que tá na hora, acho que eu vou começar a prestar atenção um pouco nessa minha intuição que bateu lá atrás e ver o que é isso. E aí eu comecei a assistir muitos contadores de histórias, referências, né, como o Ilan Brenna, que hoje está menos contando e mais escrevendo, né, com um monte de livros publicados, que inclusive fez a apresentação, né? ele fez a apresentação do meu livro, o Ilan. E fui ver Regina Machado, Gislaine Matos, que é uma contadora de histórias incrível de Belo Horizonte. Enfim, fui atrás dos mestres, fui fazer um curso com uma contadora de histórias que eu gosto muito, que minha amiga hoje, parceira, a Kelly Horazi. E depois que eu saí desse curso da Kelly, eu acho que assim, que aí a pessoa te apresenta de uma maneira mais didática, assim, como é que é esse caminho, foi uma alegria. Foi uma alegria. Nada como ter o conhecimento daquilo que você quer fazer, aí você né? fala, meu Deus, eu acho que esse é o meu caminho. É como se eu tivesse encontrado um fluxo do rio, sabe? Assim, eu acho que essa é a minha linguagem, essa é a minha verdadeira expressão. E aí fui embora, fui botando espetáculos, ainda teatro narrativo, quando eu vim aqui. Mas sempre sozinha, né? Sempre sozinha, só você. Sempre sozinha, ou com um músico me acompanhando, às vezes no início com artistas plásticos me acompanhando, com multimídia, contei história com animação. Eu experimentei muita coisa, assim, eu saí experimentando esse diálogo dessa linguagem com várias outras linguagens artísticas, assim, contar com animação, contar com um cara fazendo uma escultura, ou a pessoa desenhando, ou um músico me acompanhando, ou um guitarrista fazendo a pontuação com guitarra. Eu fui experimentando, testando. E hoje, eu acho que eu fui usando objetos, usando coisas, e eu mesma desenhando, até que eu fui limpando não por uma ideia inicial, mas porque foi esse que o caminho mesmo que eu fui experimentando, fui acreditando que a palavra era suficiente. Isso é muito interessante, a gente até abriu falando da palavra, porque assim, normalmente quando a gente vê um contador de história, eu já tive a oportunidade em alguns lugares de ver, eles usam de artifícios até para chamar a atenção da criança, né? Então é um fantoche ou alguma coisa, até para ir para o lado lúdico da criança. Então quando você me fala que você, uma contadora de histórias já com grande experiência, chega a esse ponto de colocar a palavra, quer dizer, que nível que nós estamos de contador de história que acha que só a palavra é o suficiente? E eu já tive provas incríveis disso. Eu já estive, por exemplo, tem um exemplo incrível que eu estava num auditório de um desses céus, assim, com 400 crianças pequenininhas, de 4 a 6 anos.
E nesse dia eu estava até com uma condição técnica um pouco precária, porque eu não tinha o microfone headset, que para mim é importante, para eu poder ficar solta no palco. Você tem uma postação de voz ótima. E eu poder também, inclusive, chegar perto das crianças e circular no palco, eu não tinha isso. Eu só tinha um pedestal com o microfone, como eu toco, eu fiquei presa ali no pedestal com o meu ukelele, né? E eu fiz o espetáculo uma interação que tinha muita música com as crianças pequenas. 400 crianças em silêncio me ouvindo. Mas você não acha que não isso é lindo? Mas isso não é, por exemplo, a gente vê esses stand-ups, eles não têm nada, né? Você não acha que isso é um talento seu? Quer dizer, você tem o carisma. Você tem o dom, porque a pessoa tem que ter o dom de chamar a atenção. Não, claro. Eu assim, também não vou me desmerecer tanto assim. Eu acho que você tem que estar empoderado da sua palavra. Sim. Né? Você tem que prender saber, a atenção, você tem que saber o que fazer com a palavra. Né? A palavra por si só, né, não é suficiente se você não sabe o que fazer com ela. Mas eu acho que o trabalho do bom contador de histórias é justamente isso. É ele acreditar que a história se basta. Quando você acredita na história que você está contando, quando você banca ela, você não precisa de nada. Não sou contra. Inclusive a Kelly, minha mestra, é uma mestra de contar história com objetos e ela faz isso com muita maestria. Não sou nada contra, acho que tudo enriquece. É que eu realmente fui indo nessa... E eu tô gostando muito de brincar com a música e a palavra. A palavra falada meio musicada, ritmada. Eu gosto muito... Só isso já chama atenção. Só isso já é uma brincadeira gostosa, né? Porque é uma palavra que vem... uma música por trás dela, que não é só a melodia musical, mas a palavra falada que tem uma cadência, né? Qual que é o público mais que tem maior receptividade para você? A criança, o jovem, o adulto? Criança não tem jeito, né? Porque a criança, assim, adulto também, mas a criança tem uma coisa que é limpa. Você fala, vou contar uma história, os olhos se arregalam, brilham e há uma predisposição para receber aquilo, assim, limpa, né? E embarcar. Viajar. O adulto, ele recebe, os adultos estão querendo muito ouvir histórias, eu tenho participado de vários eventos e coisas para adultos e as pessoas estão muito interessadas nessa linguagem. Mas histórias? História infantil? Histórias de alguém? Populares, contos populares, mitos, lendas, fábulas. Ou contos de autor, eu tenho um trabalho muito bacana que eu gosto, que é o Leitura Viva, que eu chamo, que é leitura de contos literários, intermeado por canções. Eu faço parece um sarau antigo, eu gosto muito desse outro formato. Reinvenção, assim. Né, de tudo. Leio Machado de Assis, leio Clarice Lispector, leio os grandes mestres e adoro. Aí tem o sabor da palavra eleita, né, que aí realmente é uma delícia, você falar um texto que tem, né, esse Mas você lê? Leio ou decoro, ou aí é decor. Né? Quando eu faço um conto de autor, ou é decor, palavra por palavra, porque ali tem o autor e tem o estilo, né? Agora, quando eu conto popular, é teu. Aí você, respeitando a estrutura, né, o esqueleto da narrativa, você pode contar com as suas palavras. Então tem essa gostosura também de deixar aquela coisa um pouco livre para essa interação com o público, né? Então, acho que as crianças têm essa predisposição. O adulto gosta, mas tem já a crítica e tudo, tem que ter uma conquista. E o jovem tem que ter sempre um preâmbulo o jovem não, o jovem até tudo bem, mas o adolescente tem que ter um preâmbulo antes. Me dê uma chance. Ouve uma história. Né? Depois, se não quiser, pode ir embora, mas me dá uma chance. Ouve uma, depois você vê se gosta ou não. É impressionante. Em geral, quando eles dão a chance, eles gostam. Mas o problema é conseguir fazer eles darem essa chance. Mas... Nossa, que incrível. E aí você colocou, quer dizer, tudo isso que a gente está falando, você colocou aqui no livro. O que de mais importante? Por que você resolveu escrever esse livro? Esse livro veio muito... Eu dou muito curso de contar histórias, dou muita aula, muita palestra. Veio a partir dessa minha rotina de dar muitas aulas e ter essa demanda das pessoas por esse conteúdo. E também porque eu fiz um projeto em 2010, 2011, onde eu botei meu repertório em cartaz, chamava Trilogia Faz e Conta, botei meus 3 espetáculos em cartaz e fiz uma série de palestras em São Paulo e no interior sobre a arte de contar histórias. E aí produzi uma apostila, que era uma revista assim, bem bonita, com uma parte gráfica bem bonita, com um resumo do conteúdo dos meus cursos. E essa apostila fazia um sucessaço. As pessoas, eu quero uma e tal. E eu falei, puxa, isso aí eu posso expandir isso aí, né? Ela era um resumo da minha palestra, eu comecei a gravar as palestras e transcrevê-las para entender a minha aula também, né? Você ter esse distanciamento de você se ouvir dando a aula, entender que conteúdo vale a pena colocar
E aí eu comecei a perceber que eu também tinha muitas experiências variadas, que isso era muito enriquecedor nos cursos, quando eu falava dessa experiência no hospital, minha experiência na ACD, a experiência em espaços culturais, em escolas. Quer dizer, mais para quem está interessado em contar história. Para quem está interessado em ser um contador de histórias. A tua carreira... Ah, tem um CDzinho. Tem aqui, o né? audiolivro. Ah, que E legal. aí, eu gosto da palavra e eu gosto de ser narradora. Então eu pus o audiolivro porque eu falei, quem quiser me ouvir contando o livro, pode, em vez de ler, pode ouvir o livro. Quer dizer, então aqui no caso, você ensina, você conta a sua trajetória e o que você colocou de mais importante? Por exemplo, a gente está falando de palavra, né? Uhum. A linguagem corporal entra em cena também? A linguagem corporal entra, você pode até não fazer nada, mas o contador de histórias tem que ter a consciência do seu corpo. E às vezes no curso a gente vê muitas vezes a pessoa que vira uma cabeça falante, o corpo não está em sintonia com aquilo que ele está falando. Então eu falo muito dessa coisa integral, de você ter consciência de quando você está na frente das pessoas, você tem que saber o que você está fazendo. Então dou alguns exercícios de consciência corporal. Mas mais importante de tudo, eu vou te dizer uma coisa, é a palavra ancorada por imagens. Uma palavra que não tem uma imagem correspondente na sua mente, eu digo que são palavras ao vento. Mas como? Dá um exemplo. Você tem que ver o filminho da história que você está contando na sua mente. Enquanto você está contando, o cineminha da sua história tem que estar passando na sua cabeça. Senão, é muito pouco provável que o ouvinte, a pessoa que está lá te ouvindo, construa o cineminha dela, que é diferente do teu. Ok, que isso é lindo. Para mim, isso é uma das coisas mais bonitas do contador de histórias, né? É uma viagem coletiva, mas absolutamente particular. Porque cada um tem a sua imagem constrói própria. a sua história. Mas o contador tem que ter muita clareza do filme dessa história, porque, primeiro, que vai dar uma propriedade para a palavra, porque não são palavras decoradas. Eu tô vendo essa história. Eu sei como é que era essa casa. Eu não preciso descrever tudo que eu tô vendo. Mas se alguém me pedir para descrever como era a casa, eu tenho que ter muita clareza de como era a casa, como era o castelo, o jardim, a princesa. Mas quanto tempo, então, você, por exemplo, prepara uma história? Para você entrar na história, ter a clareza do castelo, para você poder dar os detalhes. Ou, às vezes, até para decorar uma história. Tudo isso leva tempo, né? Não é só ouvir uma vez e contar de novo. Não, leva tempo e eu brinco que ensaiar em francês é répétition, né? Então eu falo, gente, tem que ensaiar, tem que repetir, repetir, repetir. Né? E eu acho que a repetição vai fazendo você se apropriar. Mas tem um roteiro? Tem. Inclusive no livro eu falo disso, eu mostro como é que eu estudo, faço um estudo do texto, divido por unidades de ação, que é quando uma ideia começa e termina, aí você dá um nome para cada unidade. Com essas unidades de ação você já tem um roteiro de como a história se dá. E aí, a partir desse roteiro, a gente pode trabalhar a forma de narrar, o entendimento, primeiro, dessa trajetória do personagem. A primeira coisa é entender. Entender onde está o nó, né, da história, que tem que ser deslindado. Toda história tem um nó, né? Tem uma coisa que tem que ser resolvida, né? Então, você entender qual é o nó, sobre o que essa história está falando, mesmo que seja uma história para criança pequenininha. Qual que é o objetivo? Que mensagem está passando? Se é um bom autor, ele está propondo uma reflexão interessante ali, mesmo que seja simples para o tamanhinho de uma criança pequena. Mas se o autor é bom, ele está propondo uma questãozinha ali para a criança pensar. Né? E às vezes o contador de histórias fica mais preocupado em fazer a voz do bichinho, ou ser engraçadinho, ou mexer com o fantoche. Ele não está entendendo o que essa história está querendo dizer. Quer dizer, o mais importante é saber qual é o objetivo da história, onde você vai chegar, para até não se perder, né? Exatamente, exatamente. E para você ver se você concorda e se essa história diz respeito a você também. Porque um dos critérios para você escolher uma história para você contar é você criar um ponto de contato com ela. Você ter alguma identidade com essa narrativa. Isso. Né? Você ter alguma coisa nessa narrativa que faz com que te dê vontade de compartilhá-la com as outras pessoas. Então você tem que entrar na história. Aquela história tem de alguma forma te emocionar. Entrar dentro de você para você poder passar. E conversar com a sua própria história, né? Então, no livro, eu até começo contando um pouquinho da minha história pessoal, né? No meu vínculo com a leitura, com as histórias, porque eu acho que todo mundo que se propõe a contar histórias, o primeiro passo é dar um passo atrás e se reportar lá para trás e lembrar de você ouvinte. Eu acho importante, não sei, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Eu tive uma garotinha que fez parte, né, eu fiz parte da infância dela, ela se tornou uma escritora e ela falou assim, quando você contava história para mim, você despertou esse meu lado de escritora. Será que é assim mesmo? A gente precisa contar história para os filhos? A gente volta em instantes. Até já.
Estamos de volta hoje recebendo no Opinião Livre a atriz, contadora de histórias e escritora Ana Luísa Lacombe. E ela está lançando o livro, lançou em 2015, Quanta História numa História, que conta a história dela, que ensina a contar história. E é um livro já premiado, é isso? Pois é. Quando eu resolvi escrever, fiquei 4 anos assim, fazendo mudando, mexendo, dando para os amigos e tal. E até que teve um edital, existem agora esses editais, PROAC, Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, e um dos editais era de publicação, de conteúdo cultural e tal. Eu falei, acho que o meu livro tem esse perfil. Aí você escreve e fui escolhida, porque aí eles fazem uma seleção entre os melhores, e eu fui escolhida, e aí você recebe uma verba do governo para editar, e aí vai atrás de parcerias das editoras, e eu fui até o Espaço E, a editora Quem E. que é a editora? Editora E Realizações, que já era, a gente já é parceiro há muito tempo, eu já lancei livros deles lá, fui contar histórias em lançamentos de livros da editora. Eles estão lá com um novo projeto que vai sair em breve também, que eu fiz parceria com eles. E aí eles gostaram da ideia, acreditaram no projeto e encamparam a ideia de fazer o Quanta História numa História. Porque todo mundo que vem aqui lançar um livro fala que é difícil você conseguir editar um livro no Brasil. É difícil. Todo o trâmite, tudo que tem que fazer, que realmente é bem complicado. É bem complicado. Então você teve sorte, até pelo seu próprio talento, e já foi premiada. Muito bem. E esse aqui? Pedalando, pedalendo, pedalindo. Gente, olha que coisa mais linda esse aqui. Eu estou muito feliz com Vamos esse falar livro. desse, antes que a gente esqueça de falar, porque é um projeto muito bacana. O que é legal é que, assim, não tem nenhuma escrita. Esse livro aqui, para que idade que é? Falamos tanto do poder da palavra, né? E aí eu vou e faço um livro sem palavras, né? Então, Ironia é um do destino. contrassenso. Ó, deixa eu só mostrar, tá vendo? Ó, tá vendo? Não tem nada escrito. Por quê? As ilustrações são do Ivo Minkovicius. Engraçado, porque eu nem sei direito por que eu fiz sem palavras, mas eu sempre usava esse paralelo entre andar de bicicleta e ler, nas minhas palestras com professores, falando da importância de você descobrir o prazer da leitura, que é difícil no início, como andar de bicicleta. Eu tive uma dificuldade enorme de andar de bicicleta quando era criança, muita dificuldade, então eu fiz e sempre facilidade para ler, então eu sempre brincava com isso nas minhas palestras. E um dia eu falei assim, puxa, eu acho que isso dá um samba, eu acho que eu posso criar uma história interessante para as crianças que vão se alfabetizar, ou que acabaram de se alfabetizar e ainda estão com aquela dificuldade de ganhar fluidez na leitura e na escrita. Pra também falar. Porque aí eles podem ver que é uma questão de treino, que uma hora vai ficar bom. Que nem a bicicleta. Que nem a bicicleta. A bicicleta tem uma hora que é ruim, que cai, que machuca o joelho, e quebra a bicicleta, e dobra o aro, mas tem uma hora que fica bom. E aí, quando eu comecei a pensar no livro, eu falei, eu acho que esse livro não tem palavra. Porque eu acho que ele é legal para crianças que ainda não se alfabetizaram. Para ter seguro, estimular. E primeiro que elas podem ler, porque ler imagens também é uma muito leitura. Interessante. É uma forma de ler, porque tem uma história aí que está sendo contada. Vou mostrar aqui. Tem uma história com começo, meio e fim. Então, primeiro isso. Depois, porque eu pensei, a criança que já se alfabetizou, ela pode, a partir da leitura das imagens, começar a construir seu próprio texto. E aí, você sabe que esse livro está me dando uma alegria tão grande. Bom, primeiro que o nome foi dado pelo Jean Garfun, que não fui eu nem o Ivo que demos o nome para o livro, Pedalando, Pedalendo, Pedalindo. O Jean Garfun que fez uma música para o livro, que eu sempre peço para ele fazer músicas para minhas histórias. Mandei os originais para ele, falei, Jean, quero que você faça uma música, e se você tiver alguma ideia para o nome, você é poeta, quem sabe você inventa um nome legal. E aí ele deu esse nome que é incrível, que eu amei. Pedalando, pedalando. E aqui é uma garotinha. Junta tudo, né? É um garotinho que gosta de ler, uma menina que anda bem de bicicleta e um menino que lê bem. Aí um se interessa pelo assunto do outro, ela se interessa em ler, ele se interessa em andar de bicicleta, só que aí ele não consegue andar de bicicleta e ela não consegue ler. E aí um vai ajudar o outro nesse processo, e aí depois tem uma parte que é sozinho, depois que um ajuda o outro, eles treinam sozinho, suas habilidades, e conseguem ganhar uma expertise ali na nova habilidade e tal. Ganhou uma nova habilidade. E aí, você sabe que está sendo muito legal, porque quando eu vou contar, eu falei, bom, como é que eu vou contar esse livro? Se eu contar, eu estou botando as palavras que eu não pus. Aí não faz sentido, eu deveria ter escrito. Então, eu não ponho palavras. Eu primeiro mostro o livro inteiro, falo, vamos ver primeiro o livro inteiro em silêncio. Já para despertar. E cada um vai construir a história na cabeça. Depois a gente vai voltar e vocês vão me contar essa história. E aí, eles começam a me contar. Eu vou passando as imagens. Quem quer começar? Você, fulano. E eles se descobrem ensinantes.
porque eles percebem que Olha nesse que livro graça. é uma criança ensinando para outra. E aí eu falo, quem aqui já ensinou alguma coisa para alguém? E aí eles começam a contar o que eles ensinaram. Quando eles ensinam para adulto a mexer em coisas de celular, em coisa que adulto às vezes não sabe. E como ele ensina para um amigo, meu irmão menor eu ensinei ele a ler. E aí você não sabe a alegria que isso promove. O que desperta, né? Deles perceberem que eles também podem ensinar e não eu só aprender. Né? até terminei o primeiro bloco falando, né, no sentido de despertar. Você acha que realmente você conseguir despertar na criança através da leitura? A leitura, você como contador, você adulto, você tem uma influência, uma responsabilidade em construir o adulto? O adulto leitor. A influência da história, Com do certeza. contar história, a criança desenvolve diferente. Com certeza, porque quando você conta histórias, dá essa oportunidade da criança receber um mundo simbólico vasto, ela tem elementos de mundo simbólico para dialogar com o mundo real. Porque o mundo simbólico ajuda a criança, nós todos, não só a criança, a gente vai ao cinema, a gente lê livro, a gente lê romance, a lidar com o mundo real, né? E a dialogar com eles de uma maneira mais profunda, mais sensível. Passar valores. Passar valores. Né? E um olhar mais poético, mais metafórico sobre a existência, que dá um olhar mais profundo para a vida e mais interessante. São uns exemplos, né? Às vezes você usa até no dia a dia, né? E a criança se vê na história, ela se reconhece, ela se identifica, a gente também. Quando a gente vai ver um filme, ler um livro que fica reverberando dentro da gente, pulsando e voltando aquelas imagens, é porque aquela história que você leu dialogou com a sua história e você, de alguma maneira, está se entendendo ali a partir daquela outra história que passou a ser sua também. Em relação a esse trabalho que você faz, as crianças carentes, com câncer, é um trabalho voluntário que você faz? Alguns são, outros não. Algumas vezes eu fiz voluntariamente trabalhos em hospital por minha conta. Eu moro ali perto do HC e fiz vários trabalhos voluntários lá com idosos, com as crianças da neurologia e tal. Trabalhei também no INCOR e no GRAC através de uma associação, a Associação Artes Despertar, que inclusive estou agradecendo ela no livro, porque me permitiu que eu relatasse as coisas vividas durante o período que eu trabalhei com eles. E trabalhei na ACD através de um projeto financiado por um patrocinador, desenvolvido na ACD, então eu era remunerada por isso. O que é muito legal, porque me permitiu uma dedicação grande. E esse projeto da ACD, inclusive, gerou um livro. Tem um capítulo nesse meu livro, Conta História, sobre esse trabalho da ACD, que antes foi publicado num livro independente, ilustrado, com as histórias criadas pelas crianças. E você sabe que esse livro da ACD está indicado para um prêmio também, agora a Anatec, o prêmio Anatec. E muito feliz, porque foi um projeto, assim, eu aprendi muito com essas crianças da ACD com paralisia cerebral. Isso que eu ia falar, qual foi essa relação de vocês, né? Que troca que você teve, o que você passou para eles? Eu acho que a gente aprende mais do que a gente ensina, porque eu aprendi a me comunicar com eles, eu aprendi a ver a luta daquelas crianças, daquelas mães, a força, a alegria. Eram crianças alegres, eram crianças que se desdobravam para vencer os seus desafios. E eu aprendi muito com eles, mas você sabe que aumentou em 30% a alfabetização deles por conta do projeto de narração de histórias? É mesmo? Medido. Então, isso é uma coisa assim pra gente... No sentido de incentivo? Porque deu um sentido aprender a ler. Eu quero ler porque eu quero ter acesso aos livros. Quando eles foram bombardeados, porque eu ia toda semana contar histórias para eles recebiam... Eu quero mais. Eu gostei. Eles pediam pra mãe comprar livro. As mães me enviam lá. Meu filho, agora eu vi que eu tenho uma biblioteca perto de casa, eu vou toda hora lá pegar livro. Meu filho me cobra livro. Eu fui comprar o livro que você leu para ele, que ele me pediu. As mães vinham me contar. Meus filhos estão me pedindo para contar história de noite. E você vê que coisa linda. Crianças que não falavam às vezes, mas pensavam. Porque criança com paralisia cerebral, às vezes não consegue por uma questão motora não falar, mas elas pensam muito, né? E eu aprendi a me comunicar com eles tinham aquelas pranchinhas de comunicação que fica aqui na frente da cadeira, eles apontam as figuras, os alfabetizados podem apontar as letrinhas e você compõe as palavras. E eu aprendi a me comunicar, eles criavam histórias. No livro tem histórias incríveis criadas por eles, sensacionais. E eu acho que no hospital, né, essa história de você estar com as pessoas com risco, né, ali, né, entre vida e morte, ou naquele ambiente de medo, de angústia, quando você vai com a história, você, de alguma maneira, para as crianças, a gente levava às vezes histórias de medo, de lobo mau, e como aquela gritaria do medo do lobo,
na correria. De repente, aquele lobo, quando a gente saía de lá, era um alívio, porque todo aquele medo, que era uma coisa meio impalpável, aquele ambiente soturno, estranho. Fica pequeno, você consegue De repente, passar pro você lúdico. coloca num lobo, e aí ele se concretiza, porque a criança vive, é o concreto que funciona para ela e não o abstrato, né? De repente, aquilo tudo ganhava uma forma. Então, tudo isso que eu estou sentindo é medo do lobo. E as escolhas que você faz, por exemplo, só a gente já está terminando o programa, como é que você faz para escolher a história? Quer dizer, você falou que estuda muito, pesquisa. Essa história, esse conto literário vai virar um bom conto para eu contar para as pessoas e passar para as pessoas? Eu leio muito, né? Eu acho que um bom contador de histórias tem que ler bastante, então para você ter muitas referências e poder ter material para escolher, né? E eu acho que o primeiro critério é esse do garra-amor que eu falo. Sabe, garra-amor pela história. Você, nossa, que lindo. Essa história me emocionou que de alguma vontade forma. de contar para alguém. Eu acho que tem que vir da sua cabeça. Ah, eu quero contar isso. Alguém precisa ouvir isso aqui. Aí é o primeiro gancho para você começar a querer contar uma história. E tem os critérios também técnicos, se você vai contar num lugar específico, faixa etária, enfim, perfil, ambiente. Tem outros critérios técnicos que às vezes você tem que levar em consideração. Mas para mim o mais importante é amor, interesse, paixão por aquele conto, né? Impressionante. Olha, esse Conta História numa História, ficou faltando alguma coisa para a gente contar aqui? Você falar? Eu acho que assim, esse livro, eu acho que ele é muito um fruto dessa experiência, eu acho que ele está numa linguagem muito acessível, eu não sou uma pessoa da academia, eu sou uma pessoa da prática, então eu procurei trazer uma linguagem bem coloquial, como se eu estivesse conversando ao pé do ouvido, por isso que eu pus o CD, o audiolivro, que também é uma maneira de dar acessibilidade, né, a quem não pode ler e pode ouvir o livro, e também porque a contadora de histórias, você pode pôr lá no CD no carro e ouvindo a contadora contar a sua história e os seus pensamentos sobre a arte de contar histórias. Bom. Olha, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Poxa, parabéns muito pelo seu obrigada, talento. muito obrigada pelo Nosso espaço. programa aqui está aberto para você sempre. Tá Obrigada, bom? Muito Silvia, sucesso. muito obrigada aos telespectadores. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada. Eu entrevistei Ana Luísa Lacombe, contadora de história, atriz. E muito obrigada pela sua presença aqui, sua companhia. A gente volta no próximo programa, tá bom? Até lá. Thank you.